e nós vamos ver aqui, então, um pouquinho do dimensionamento e do cálculo das resistências de cordões de solda, tá? Pois bem, agora nós podemos ter a solda em ângulo com os dois tipos de carregamento, ou paralelo, ó, a força, aqui está a força, ela é paralela à direção do cordão de solda, está aqui a direção, elas estão paralelas. Ou, ó, aqui está a direção do cordão de solda, a força aqui, ó, é perpendicular, em algum ponto, né? Ela é perpendicular ao cordão de solda, carregamento transversal. Ação e reação nas forças aí do desenho, tá? Então, aqui começa a ocorrer, então, um cálculo um pouco mais profundo, tá? Primeiro caso, vou mudar a sequência do meu slide aqui, ó. Primeiro caso, vou para o carregamento paralelo. Então, o primeiro caso, que é o mais simples, é no caso da solda em ângulo com carregamento paralelo. Então, essa figura aqui, ela saiu do Shigley novo, né, da nova versão do Shigley, e aqui está o cordão de solda. Vou colocar ele em vermelho aqui, ó. Esse aqui é o cordão de solda, tem as duas peças, ó. Só vou fazer o desenho dele aqui, ó, e o comprimento. Eu tenho eu estou com o cordão de solda e tenho, vejam que ele forma um triângulo, né? O cordão de solda forma um triângulo. Quando eu tenho carregamento paralelo, então, ó, a força, aqui eu apliquei 2F e a reação no outro lado, em cada uma das chapas, é F e F. Então, ó, por um comprimento de cordão de solda, passa uma força F. E pelo outro comprimento da solda, pela outra solda, passa o outro F. Então, por cada um dos lados, passa um F de carga. Só para salientar aqui para vocês, tá? Por cada lado, passa um F de força. Ou no comprimento total, 2L passa 2F. L mais L passa 2F. O cordão de solda, então, em ângulo, pessoal, ele é caracterizado por este desenho aqui, ó. Se nós olharmos de lado, então, ó, eu tenho as duas chapas unidas. Deixa eu ver se é a próxima figura. Não. Ele é caracterizado por isso, ó. Eu tenho uma chapa de baixo, então aqui, ó. E tenho, vamos só fazer metade aqui, ó. E tenho a chapa de cima. Só mudei a espessura aqui para poder, ó, essa 1 aqui, ó, é a chapa 1 aqui, e a 2 aqui eu coloquei como sendo a de cima aqui, a chapa 2, olhando o cantinho aqui da região que eu estou soldando. E esse cordão de solda, então, ele tem essa característica, ó. Ele tem esse formato. É exatamente um triângulo no cordão de solda? Não, né, pessoal? O cordão de solda, ele fica com uma região mais ou menos assim, né? Aqui fica mais ou menos arredondado, né, no cordão de solda. Não fica exatamente uma linha reta, fica um triângulo, tá? Fica um triângulo, tá? Mas a gente considera que o cordão de solda fica assim, então. E essa dimensão que é colocada ali, a gente chama, então, de dimensão H, ó. Essa basezinha e essa basezinha, nós chamamos de H. Então, ampliando ainda mais o cordão de solda, o cordão de solda, então, ele tem essa característica aqui, ó. Altura e base, formando um triângulo, tá? E a 45 graus, ó, existe a garganta do cordão de solda. Isso aqui, vou chamar então de garganta, a garganta do cordão de solda. E vocês olhem que nessa garganta
é a região menos espessa do cordão de solda. Se eu pegar uma linha aqui, ó, essa linha aqui, ó, vocês vão ver que essa área aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó, um pouquinho mais forte aqui, ó, essa linha, se eu multiplicar pelo comprimento do cordão de solda, vocês vão ver que vai ter uma área maior do que essa da garganta. Se eu pegar, por exemplo, essa linha aqui, ó, cada vez mais, o comprimento da linha é maior, e se eu multiplicar pelo comprimento L, eu tenho uma área maior, né, nessa região. Mas a garganta, a 45 graus, né, é a espessura menor do cordão de solda. Então, quando a gente trabalhar com o cordão de solda, nós vamos imaginar que essas forças de serviço, elas vão provocar nesta região de garganta do cordão de solda. Então, na região de garganta do cordão de solda, deixa eu completar aqui de novo. Na região de garganta, vão provocar forças cisalhantes. Então, todo o processo ele é calculado imaginando que essa força, ó, se vocês olharem, ó, a força, ó, olha a força, ela está aplicada assim no cordão de solda. E nós vamos imaginar que essas forças que estão sendo transmitidas pelo cordão de solda paralelamente, elas estão aqui na profundidade, é como se elas estivessem entrando no plano aqui do cordão de solda. E como esse aqui, ó, é o menor plano, a gente faz a verificação do cordão de solda na área de garganta, tá? Na área de garganta, tá? Ok? Então, o que acontece, pessoal? No cordão de solda, a gente especifica essa dimensão. Ah, vamos supor, o H é 10 milímetros. Então, quando nós vamos fabricar o cordão de solda, ele vai ter que ter 10 milímetros aqui e 10 milímetros aqui. Pessoal, dá para fazer esses 10 milímetros com um passe de cordão de solda? Não, né? Vai ter todo o processo de fabricação. 10 milímetros é 1 centímetro. Vocês conseguem derreter um eletrodo e formar uma superfície de 1 centímetro em uma única vez? Não, né? Não conseguem. Vocês vão fazer primeiro um cordão de solda ao longo do comprimento. Aí vocês tiram a carepa, se for assim, se for um eletrodo revestido, tiram a carepa, preparam e fazem um outro cordão de solda. Tiram a carepa, preparam, fazem um outro cordão de solda. Tiram, preparam, fazem um outro cordão de solda em cima, outro. De repente, para fazer esse cordão de solda aí, né, vocês vão ter que dar vários passos para fazer o cordão de solda, até chegar em 10 milímetros. E prepara o cordão, limpa a superfície, faz outro cordão. E assim vai, né? Então, o processo de fabricação vai ser bem demorado, dependendo do tamanho dele. Então, para nós não interessa esse processo. Nós sabemos que vão ser aplicadas boas práticas de soldagem e que a gente conseguiu fazer na peça um cordão com 10 milímetros e altura 10 milímetros. Então, essa área de garganta, né? Agora vem o seguinte, ó. Essa área de garganta, nós costumamos chamá-la, aquela altura, de T. Essa linha, então, aqui, ó, que é a linha de garganta, vezes o comprimento da área de garganta, nós chamamos de T. E aí eu pergunto para vocês, se eu sei qual é o H, qual é a dimensão T? Olhem, nós temos um triângulo retângulo. Isso aqui é H, isso aqui é 45 graus, e eu preciso encontrar o T. É um triângulo retângulo. Se eu pegar o H, ó, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Hipotenusa é essa aqui, ó. Se nós pegarmos a hipotenusa e queremos encontrar T, o T, que é o cateto
adjacente a 45 graus, T, ele é igual a H vezes cosseno de 45 graus. Então, se eu tenho a dimensão espessura H, eu consigo calcular a garganta do cordão de solda pelo H vezes cosseno de 45. Tá? Cosseno de 45, vou colocar aqui embaixo, é 0,707. Então, T é igual a 0,707 vezes o H. Achei a espessura de garganta do cordão de solda. E a gente vai calcular, pessoal, na solda de filete, nós vamos calcular a resistência dela exatamente nesta linha aqui, ó. Então, nós vamos imaginar aqui, ó, uma linha. Vou tentar ampliar esse cordão de solda aqui, ó, fazer um pouquinho maior ele. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vou fazer a mesma linha ali. Ó, vou pegar e vou fazer exatamente esse desenho aqui, ó. Ele tem o H, a altura, e tem aqui a linha do cordão de solda. E tem todo o comprimento. Esse aqui é o comprimento L do cordão de solda, que vem até aqui, ó. Fechou? Eu estou olhando de cima o cordão. Nós estamos olhando a espessura T, ó. Aqui, então, está o T. Ó. Aqui, assim, ó, está o T. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a tensão nessa área T, ó. Então, se eu olhar o comprimento do cordão de solda, ó, isso é a área sendo cisalhada, a área de garganta sendo cisalhada. Então, essa área aqui, ó, é a área de garganta, que vai sofrer o cisalhamento da força F ou 2F. Então, para mim calcular o coeficiente de segurança desta região aqui, eu preciso saber, então, nessa área vai acontecer a tensão cisalhante. Ó. Ela vai estar distribuída uniformemente ao longo do comprimento e ao longo da área desse cordão de solda. Se eu quero calcular a tensão de trabalho, eu vou pegar a força que está passando pelo cordão de solda, a força F, que passa pelo cordão de solda, e cisalha sobre a área de garganta do cordão de solda. No nosso caso, esse cordão de solda, ó, né, a área de garganta é o quê? O AG é a espessura T vezes o comprimento. Aqui está o L, né? L é o comprimento da peça. L é o comprimento do cordão de solda. Como a espessura T é 0,707 H e o comprimento é L, essa é a área do cordão de solda. Então, a minha tensão cisalhante que ocorre na área de garganta é a força F cisalhante sobre 0,707 H vezes L. Eu estou imaginando somente um cordão aqui, ó. Por esse cordão está passando uma força F. Essa, então, ó, é a tensão de trabalho. Essa é a tensão de trabalho num carregamento paralelo em solda em ângulo. E aí, então, eu tenho que pegar a tensão de resistência do material. Se eu quero calcular o coeficiente de segurança, eu vou pegar a tensão de resistência, a tensão de escoamento cisalhante do material, e dividir ela pela tensão de trabalho. Aí eu tenho o coeficiente de segurança. Ok? Do cordão de solda. Então, pessoal, no caso de um cordão em ângulo, eu tenho que observar a área de garganta do cordão, que é a menor espessura do cordão, lá a 45 graus. E no caso de um carregamento, né, paralelo, realmente ali naquela área de garganta é a área mais carregada do cordão de solda, tá? Então assim, ó,
Para o caso de cordões de solda em ângulo ou filete com carregamento paralelo, conforme a figura abaixo, a tensão de cisalhamento máxima ocorre na garganta mínima, né? Na área de garganta mínima. É a espessura T. E corresponde, então, à equação tal igual a 2F sobre, como tem dois cordões de solda, dois cordões de solda, aqui tem dois cordões de solda, 2F sobre 2 vezes 0,707, H vezes L. Que simplificando, né, nesse caso aqui, ó, simplificando, tal igual a força sobre 0,700 H vezes L. Tá? Por quê? Porque a força transmitida aqui, ó, é 2F. Eu coloquei aqui as observações, eu devia ter colocado maior essa observação. Aqui são 2F transmitido. Ó, F e F. Tá? São 2F transmitido. Então, essa fórmula aqui, ó, leva em conta que são transmitidos 2Fs. Tá? Então, ó, cortou já, as coisas já cortaram, tá? Então, ó, Fs, eu posso também representar, então, simplificando tudo isso, né? Se ao invés de eu colocar aqui 2F, eu vier aqui no meu desenho e colocar uma força F, Fzão aqui, ó. Aqui, então, vai ser F sobre 2 e F sobre 2. Aí eu posso aplicar essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula geral que a literatura apresenta. Então, quando eu aplicar um F, Fzão de força, eu pego esse Fzão de força e divido pelo número de cordões de solda. No caso nosso aqui tem 2 cordões, tá? Vezes 0,700 H vezes L e calculo, então, a tensão de trabalho no cordão de solda. Então, isso aqui, só para deduzir a fórmula, tá? Mas chegando aqui, usem essa fórmula aqui, ó. Então, para usar essa fórmula aqui, vocês têm que considerar não esse desenho aqui, ó. Vocês estão aplicando uma força aqui e esse cordão de solda tem 2 cordões, 2. Aí, então, F sobre 2 cordões de solda me dá a tensão na área de garganta. Na área de garganta dos 2 cordões de solda. Então, lembre disso. Nesse caso, nessa fórmula aqui, eu aplico um F, e como consequência eu tenho aqui F sobre 2 e F sobre 2, que é a forma como o Shigley apresenta para vocês aí. O Shigley apresenta, acho que não tem o C aqui no Shigley, sem o C aqui. O Shigley apresenta, então, né? O Shigley apresenta, então, essa fórmula para o dimensionamento do carregamento paralelo. E ele considera, então, pessoal, que, no caso de carregamento paralelo, a maior carga aplicada ocorre na garganta do cordão de solda a 45 graus. E, realmente, é ali que acontece a maior carga. A maior tensão de cisalhamento ocorre nesta região. E por isso a gente usa essa seção para dimensionar o cordão de solda. Agora vem o seguinte. Vou voltar para trás agora para começar essa aqui. Agora, no caso de uma solda em ângulo, ou filete com carregamento transversal. O entendimento, nesse caso, fica um pouquinho mais complexo. Ó, agora eu tenho a força, certo? Também, como eu estou pegando a figurinha do Shigley, ó, e aqui eu tenho o cordão de solda. Vejam que ele é ao longo do comprimento da peça, tá? Ele entra no plano do desenho aqui, tá? E esse cordão de solda, ao longo desse comprimento, ele tem, ao longo do plano aqui, ele tem um comprimento L, né? Certo? Se eu pegasse aqui a chapa, analisasse a chapa tridimensional, o cordão de solda teria um certo comprimento, viria daqui até aquela região lá da base, né? Teria todo um comprimento aqui nessa região. Tem um L, tá? Então, nesse caso,
é necessário um entendimento um pouco maior e mais descrito das tensões do cordão de solda. Por quê? Porque nesse cordão de solda, aqui eu tenho a garganta dele. Novamente, é o H e o H. A garganta do cordão de solda, ampliando de novo ele, a garganta do cordão de solda é essa aqui, ó, é o T. A garganta do cordão de solda é o H vezes cosseno de 45. Ou seja, T igual a 0,707 vezes o H. Só que agora, quando a carga é transversal, quando a carga é transversal ao cordão de solda, não é exatamente nesta linha que ocorre a máxima tensão. A tensão máxima ocorre num plano, essas tensões de cisalhamento máxima acontecem em planos que não são exatamente o plano de garganta. Então, vai existir um outro plano onde vai acontecer a máxima tensão de cisalhamento. Tá? Por isso que ele é um caso um pouquinho mais complexo. Mas, no final das contas, para simplificar tudo, para calcular a solda em ângulo, a gente acaba usando a mesma fórmula do carregamento paralelo, mas sabendo que existe um erro introduzido nesse resultado. Vamos entender, então, esse carregamento paralelo, o carregamento transversal, então. Vejam, então, se nós pegarmos e fizermos um diagrama de corpo livre de um cordão de solda, então eu aplico a força F aqui, e tem a ação e reação. F mais F, 2F. Então, por esse cordão de solda aqui, ó, passa uma força, 1F passa por aí. Pelo outro cordão de solda, passa o outro F. E totaliza 2F. Bom, olhando então essa figurinha aqui, ó, eu ampliei ela aqui do lado. Vejam que quando eu posso calcular a partir da força F, se nós fizermos um diagrama de corpo livre no cordão de solda, esse diagrama de corpo livre vai ser mais ou menos assim. A força F, ela vem e aplica aqui, ó. E eu posso calcular a tensão, a força normal ou a força F em qualquer um dos planos do cordão de solda. Posso calcular nesse plano, posso calcular nesse plano aqui, ó, nesse plano aqui que está colocado na figura, ou nesse, enfim, eu posso calcular a força cisalhante nessa área ou normal em cada uma dos planos do cordão de solda, ou seja, em cada plano θ do cordão de solda. Por exemplo, nessa região aqui, nesse plano do cordão de solda, ó, a força está perpendicular. Então, ó, nesse plano do cordão de solda, eu só tenho força normal. Naquele plano do cordão de solda. Se eu estiver olhando, aqui, ó, o plano aqui de baixo, ó, nesse plano aqui de baixo, se eu desconsiderar os outros, então o meu ângulo θ é 90 graus, nesse plano aqui do cordão de solda, eu só tenho, ó, olhando no outro lado, a força está aqui, ó, força F. Eu só tenho cisalhamento aqui, ó, só cisalhamento. E não tem força normal, só tenho força cisalhante. Então, nesse plano, eu tenho só força normal e nesse plano, só força cisalhante. Por essa figura, a gente pode, usando então o diagrama de corpo livre, se eu tiver num plano que não seja nem 0 grau e nem 90, eu posso, por exemplo, nesse plano, calcular quais são as forças cisalhantes ou normais que acontecem nesse plano. Usando, então, né, acho que eu tenho mais ampliado aqui, usando, então, né, a relação de seno e cosseno. Ampliando, então, aquela figura, para ficar mais fácil de visualizar.
imagine que eu quero calcular nesse plano, situado a φ graus, eu quero calcular ali as tensões de cisalhamento, força de cisalhamento, e como consequência a tensão de cisalhamento, e as forças normais, e como consequência as tensões normais aplicadas ali. Tá? Aí vem exatamente isso aqui, ó. Vamos pegar um ponto de referência, né, desse cordão. Então, vamos colocar aqui, ó, que aqui eu tenha a força F aplicada. Então, essa força F, que é essa aqui, ó, ela está na mesma linha do F, e eu estou imaginando, então, que essa força F é essa aqui, ó. Eu não consegui fazer certinho aqui. Fazer aqui, para ficar bem paralelo, peraí. Ó, aqui, ó. Ai, meu Deus, não consigo fazer. Está aqui a força F. Então, essa é a força F. Isso aqui, ó, corresponde ao meu ângulo θ. Se eu fizer uma análise de triângulos, isso aqui, ó, complementa esse ângulo aqui. Então, esse é o θ. E ele forma exatamente essa figurinha aqui, ó. Aqui está o θ. Então, perpendicular à seção que eu quero verificar a tensão, essa é a seção da curva coronal de solda. Eu tenho uma força normal e tenho uma força cisalhante, que estão, então, representadas aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, força cisalhante e força normal. Como esse aqui é o ângulo θ, se eu sei o F, eu sei que a força normal, ó, forma um triângulo retângulo. F vezes cosseno de θ dá a força normal. E F vezes seno de θ dá a força cisalhante. Força cisalhante igual a F seno de θ. Então, eu posso calcular a tensão. Eu posso calcular inicialmente a força normal e a força cisalhante que ocorre em cada plano do cordão de solda. Por essas duas, usando essas fórmulas aqui, ó, essa e essa. Se o meu ângulo aqui for de 30 graus, eu posso calcular em 30 graus, mais ou menos aqui 30 graus. Ó. Isso aqui é 30 graus. Posso calcular a força cisalhante e normal que tem ali, usando essas duas fórmulas aí. Se tem essa força cisalhante normal, e se eu conheço essa dimensão para cada seção, se eu pegar e dividir a força normal sobre a área referente a essa linha ao longo do comprimento do cordão de solda, eu tenho tensão. Então, a gente pode fazer uma relação de triângulos aí, ó, tá? E calcular que a espessura T para cada posição θ que eu quero calcular é dada por essa fórmula aqui, ó. Então, se eu quero calcular a espessura T agora, ó, nesse ponto aqui, ó, eu pego o ângulo 30 graus, H dividido por cosseno de θ mais seno de θ, eu tenho o T, a espessura naquele momento. Se eu pegar essa espessura T e multiplicar pela profundidade do cordão de solda, eu tenho a área naquela região. Então, ó, pessoal, nós podemos, então, fazer o seguinte, ó. Se eu tenho, para cada θ, ou para um θ específico, se eu dividir a força cisalhante sobre a área naquela região θ, eu vou ter uma expressão que vai ser, então, ó, uma expressão de tensão. Então, aqui, ó, vou pegar essa fórmula aqui, ó, essa aqui, ó, tal igual a... O que é a força cisalhante? Força vezes seno de θ dividido por, né, H vezes L. Essa é a tensão cisalhante desculpe. Essa é a força cisalhante, ó. Essa aí é a força cisalhante. F seno de θ vezes H.
tá? Se eu dividir ela pela área, eu tenho a tensão. A nossa área, então, é H vezes L, e o T é a espessura. Ó, o H sobre cosseno de θ mais seno de θ é o T, T vezes o comprimento L da área. Então, ó, aqui, se eu fizer, o que é a área? A área é o T vezes o L. Então, a minha área é o H sobre cosseno de θ mais seno de θ vezes o L. Isso aqui é a área. Então, se eu dividir força cisalhante por área, eu tenho essa expressão aqui, ó, que relaciona a tensão de cisalhamento no material. Tensão de cisalhamento. Se eu dividir a força normal pela área, eu tenho a tensão normal que é desenvolvida naquela seção do cordão de solda. Então, isso aqui é a tensão normal. Então, para qualquer θ, variando de 0 a 90 graus, eu posso calcular a tensão de cisalhamento e a tensão normal para cada θ. Bom, a tensão efetiva de von Mises em um ângulo θ é calculada pela seguinte expressão. Tensão de von Mises, sigma ao quadrado mais 3 tal ao quadrado. Se eu pegar e colocar aqui dentro, ó, nessa expressão, essa fórmula aqui, ó, é o sigma. Isso é o sigma. Ok. Se eu pegar o tal e colocar naquela forma, estou observando aqui, pessoal. Eu estou olhando o que vocês estão comentando aí, né? Pois é, não sei o que está acontecendo. Eu acho que isso vai ser para dar adeus ao Collaborate, né? Para migrar para o Zoom. Tá. O meu está estável aqui. Os dois. Porque se está instável, eu sinto cair aqui um. No começo caiu, mas agora ficou mais ou menos estável. O que, Jorge, quando vem um novo, que é um novo slide? Quando que vai ser usado o novo sistema aí, professor? Que o senhor falou que vai deixar de usar o Collaborate, né? Vai ser começado a usar quando? O novo sistema a gente não foi treinado ainda, mas está para ser usado nos próximos dias aí, não sei quando, o Zoom, né? Não sei, né? O que está acontecendo, né? Que dá esses problemas aqui. Até dias atrás isso não acontecia e agora está acontecendo, né? Então não sei muito bem quando isso vem. A gente não tem noção. Talvez agora de manhã eu tenha uma reunião às 10h30 com a diretoria, né? Talvez eu possa dizer para vocês, depois dessa reunião, quando é que vai ser implementado isso. Tá? Mas realmente não sei. Né? E também não sei se efetivamente vai melhorar ou não vai melhorar. Né? Não esperem muita coisa, né? Porque o Collaborate também é um sistema bom, é um sistema bem robusto. Tá? Então, realmente não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Mas estamos aí. Quarta-feira à noite não foi fácil, foi bem complicado quarta-feira à noite. Tá? E, de novo, hoje tá assim. Né? A noite é pior do que durante o dia, pessoal. Por incrível que pareça. Nossa, à noite, o que a gente está tendo de problemas à noite com tudo isso não é fácil. Todo dia eu tenho uns 10 e-mails lá reclamando do sistema e
Atualmente é só sentar e rezar, né? O pessoal tem feito tudo o que está sendo possível, né? Mas assim mesmo, né? Assim mesmo, o que é possível ser feito não está surtindo efeito no sistema, tá? Então está realmente complicado. Inclusive na quarta-feira, a gravação de mecanismos, lá que eu dei mecanismos, depois eu olhei a gravação, ficou horrível, né? Cortou imagem sobreposta, os slides não iam para frente, né? Ficou bem ruim, mas torcer para que melhore agora nos próximos dias, tá? O pessoal tem trabalhado nisso, tá? O pessoal da TI tem trabalhado nisso, isso eu posso dizer para vocês. Mas às vezes o problema é maior que a gente não consegue identificar. Eu estava falando para o pessoal ontem, isso aqui, informática é que nem criação de peixe, que é bem diferente da criação de gado. Os boi, você olha para o pasto e vê lá os boi crescendo, né? Estão lá, todos os 50 boi estão lá crescendo, engordando, né? E os peixes, quando você cria peixe, você não enxerga o peixe, não sabe se tem os 200 peixes que tu colocou no açude, né? E se eles estão engordando ou não. Tu não sabe se tem sapo lá no açude, né? Ou se tem alguém pescando à noite e tirando teus peixes, né? A informática é mais ou menos assim, né? A gente não consegue enxergar as coisas se estão tão bem ou tão mal, né? Já a mecânica é diferente, a gente olhou para os componentes, sabe se está bom ou não. E a informática é tudo meio complicado de entender, né? E o mundo está caminhando para esse lado, da informática, né? Então imagine o que será no futuro. Bom, aqui então, pessoal, eu vou tentar continuar aqui. Deixa eu ver se dá para... Passou, tá bom. Pelo menos o meu aqui foi e voltou. Vou continuar para nós tentar terminar essa apresentação aqui, tá? No caso do carregamento transversal, então, pessoal, nós temos que, para calcular as tensões, elas não ocorrem nos mesmos planos. As maiores tensões não ocorrem no plano de garganta do cordão de solda a 45 graus. Elas ocorrem em ângulos diferentes. Então, se nós colocarmos aqui, calcularmos a tensão de von Mises, que é dado por essa fórmula aqui, também pode ser calculada, tá? Nós temos que a tensão de von Mises, ela é igual, pegando esses valores de sigma, ó, esse é o sigma, pegando essa expressão toda, sigma, e essa expressão toda aqui é tal, e largando aqui dentro, ó, colocando aqui dentro ó, do tal, tá? Nós chegamos a essa expressão aqui, que representa a tensão de von Mises. Bom, então, veja que é uma forma bastante complexa. Tá? Isso aqui tudo é igual a sigma linha. Se nós pegarmos essa tensão, sigma linha, vamos recordar de cálculo. Pegarmos sigma linha, que é toda essa fórmula aqui, ó. Esse sigma linha é função do ângulo θ. Se eu pegar esse sigma linha e derivar ele em função de θ, eu tenho a derivada. E se eu igualar ela a zero, eu consigo calcular o ponto de inflexão da curva, o ponto de máximo da curva, ou de mínimo. Então, se eu pegar toda essa expressão, derivar ela em função de θ, na verdade tem mais aqui, ó, derivada de sigma linha sobre θ, e igualar a zero, nós vamos obter o ângulo onde ocorre a maior tensão de von Mises. Nós vamos saber o pico da curva lá em cima, onde ocorre, cálculo 1, acho que é, né? Cálculo 2, onde ocorre a máxima tensão de von Mises. E aí eu posso identificar, então, nesse caso, em qual ângulo θ acontece o máximo. E
fazendo isso, a variável que sobra é o θ, e a gente consegue, isolando o θ, calcular que a máxima tensão de von Mises ocorre em θ igual a 62,5 graus. E naquele ponto, θ igual a 62,5 graus, se eu voltar, então, estou voltando o slide, ó, se eu colocar 62,5 graus aqui e 62,5 graus aqui, ó, eu calculo a tensão no plano 62,5 graus, 62,5 graus, que é exatamente esse valor aqui, ó. Então, essa tensão normal é a tensão que ocorre em θ igual a 62,5 graus, e essa tensão aqui é a tensão que ocorre em θ igual a 62,5 graus. A tensão normal e a tensão cisalhante nesse plano. Tá? Então, ó, a máxima tensão de von Mises ocorre no plano 62,5 graus e corresponde a esses dois valores aqui. Tá? Então, olha, não é a 45 graus que ocorre a máxima tensão equivalente, como no caso de antes, do carregamento paralelo. Já é a 62 graus. Bom, também eu poderia fazer o seguinte. Se nós pegarmos a fórmula da tensão, se nós pegarmos essa fórmula, a tensão, e derivarmos a fórmula da tensão cisalhante só agora, em relação a θ, e igualar isso aqui a zero, nós vamos pegar a curva da tensão máxima e calcularmos o máximo dela. A máxima tensão. Fechou? Então, se eu derivar essa expressão aqui e igualar a zero, nós vamos determinar que o θ ele ocorre a 67,5 graus. Então, em θ igual a 67,5 graus, ocorre o tal máximo. E esse tal máximo, então, ó, é esse. A máxima tensão que é desenvolvida no cordão de solda cisalhante é 1,2 vezes F sobre H vezes L, e essa tensão ocorre em θ igual a 67,5 graus. E nessa 67,5 graus ocorre, né, a tensão, né, a tensão que ocorre nesses 67,5 graus é dada por essa fórmula aqui. Então, vejam, numa solda com carregamento transversal, pessoal, a máxima tensão de von Mises ocorre a 62,5, a máxima tensão cisalhante no cordão ocorre a 67,5. O cordão de solda está aqui. Ó, aqui é a garganta. Então, vejam, aqui ocorre a 62,5 graus. Nesse plano, ocorre a máxima tensão de von Mises. E nesse plano, um pouquinho para baixo, a 67,5 graus, ocorre a máxima tensão cisalhante, que é essa que deveria ser usado para fazer o projeto da solda. Nós vimos antes que para um carregamento paralelo, a tensão máxima ocorre a 45 graus. Ó. Aqui, nessa área de garganta, ocorre a tensão máxima. Carregamento paralelo. Num carregamento transversal, não é nesse ponto aqui, ó. E sim, a máxima tensão cisalhante
ocorre nesse plano aqui, ó. E eu deveria estar calculando a tensão nesse plano aqui, então. Então, isso que você tem que entender. No carregamento paralelo acontece aqui, exatamente a 45 graus a máxima tensão, e no carregamento transversal, a máxima tensão cisalhante ocorre em 67,5 graus. Isso é o que acontece, é o real. No real, as tensões acontecem aí. Só que os métodos de cálculo acabam calculando a tensão para o carregamento transversal também para a área de garganta. Então, se vocês olharem os livros de elementos de máquinas, o Shigley apresenta, a partir de uma norma técnica, ele apresenta que, no caso de um cordão de solda transversal, ele acaba também calculando a tensão para um ângulo a 45 graus. E faz o mesmo cálculo de antes, ó. Aqui eu tenho duas forças novamente, duas forças F, dividido por 2 cordões de solda. Isso aqui é a espessura T do cordão de solda vezes o L. Tal, 1.414 F sobre HL, considerando essa fórmula aqui, ou para um caso geral, força sobre número de cordões de solda, que multiplica 0,707H, que é o T, vezes L. O próprio livro e a própria norma acabam usando a mesma fórmula do carregamento paralelo para calcular o cordão de solda transversal. Só que nós temos que lembrar que este resultado é aproximado. Aqui ele é aproximado. Aproximado. Tá? Se a gente usar a expressão acima, tá? Nós vamos ver que esse resultado aqui foge um pouquinho da realidade. Porém, é a forma utilizada pelos livros e, inclusive, pelas normas. Tá? Mas a percepção de vocês como engenheiros mecânicos tem que lembrar disso. Tem carga transversal, a gente usa a mesma fórmula, a gente calcula a tensão na espessura de garganta, mas está errado, não é totalmente certo, é um valor aproximado. O valor correto, onde ocorre a máxima tensão, é a 67,5 graus e não a 45. Então, essa diferença, pessoal, vocês têm que lembrar na hora de fazer uma análise do cordão de solda. Pode ser que, em algum momento, esses resultados diminuam um pouquinho o coeficiente de segurança de vocês. Se eu calcular o coeficiente de segurança, nesse caso, der 1,2, vocês têm que ponderar que esse 1,2 não é exatamente 1,2, porque vocês não calcularam no local certo, a fórmula não calculou no local certo a tensão de resistência, a tensão de trabalho, desculpe, né? E talvez esse coeficiente de segurança seja 1,0, talvez esteja no limite, tá? Então, essa análise para dizer isso, tá? Vocês têm que saber que há diferença no plano que ocorre a carga máxima no carregamento transversal e no paralelo. No paralelo é exatamente a 45 graus e no transversal é a 67,5 graus. Ok, pessoal? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês nessa aula de hoje. A gente introduziu somente, tá? A gente introduziu somente aqui situações simples,